em histologia. Tem um pessoal entrando aí, mas eu não vou aguardar, tá? São 7h05 já, eu vou começar, independente do pessoal estar entrando ou não. A faculdade disponibilizou uma nova plataforma, que é a plataforma do Teams. Eu acredito que alguns professores já estejam usando, eu não sei da farmácia, eu sei que na fisioterapia grande parte dos alunos já foram cadastrados, os professores já vão começar a usar, e a gente vai migrar, se tudo tiver ok, tudo tiver perfeito, a partir da semana que vem, a gente migra para esta nova plataforma, tá? E estou só aguardando aí as confirmações, mas eu passo para vocês de acordo com quando eles deram o ok, quando disseram que está tudo ok, tá? Tem um pessoal já usando, não está tendo problema, tem um pessoal que está usando e que está tendo problema, então a gente vai esperar equalizar direitinho, eles falarem que está tudo ok, para a gente conseguir migrar para essa plataforma Teams, que é uma plataforma oficial da Universidade de Santa Cecília. Tá? Mas independente disso, eu vou começar a nossa aula, que é tecido conjuntivo. A gente vai começar um novo tópico agora, um novo tecido, que é o nosso tecido conjuntivo. Tem gente entrando ainda. Então, olha só, o nosso tecido conjuntivo, ele é chamado também de tecido conectivo. Por quê? Porque ele serve de conexão entre o epitélio e outros tecidos. Então, ele é chamado de tecido conjuntivo, e em alguns livros vocês vão ver esse nome aí de conectivo, que significa conexão, conectar. Tá? Os dois nomes são válidos. Antigamente se usava mais o conectivo, hoje em dia está se usando o conjuntivo. Então, dependendo do livro que você pegar, se for um livro mais antigo, você ainda vai achar como tecido conectivo, de conexão. Então, vamos lá. Diferente do tecido epitelial, que tinha células justapostas, muito próximas umas às outras, aqui no tecido conjuntivo, eu tenho o contrário. Pessoal, fechando o microfone, por favor, que tem gente aí que eu estou ouvindo barulho de fundo. O que eu tenho? Eu tenho como característica justamente o oposto do tecido epitelial. Lá no tecido epitelial eu tinha uma quantidade mínima de substância intercelular, e as células eram muito próximas, muito justapostas umas às outras. Aqui não. Aqui é o contrário, eu tenho uma abundância de substância intercelular, uma quantidade enorme de substâncias entre as células, que faz com que essas células fiquem distantes umas das outras, bem distantes umas das outras, separadas por uma quantidade muito grande de substância intercelular, de matriz intercelular. Uma outra característica que é bem diferente do tecido epitelial é que, enquanto o epitélio tinha uma quantidade muito grande de células, aqui no tecido conjuntivo esse número cai drasticamente. Então, eu tenho uma quantidade muito pequena de células, porém, essas células são de uma variedade muito grande. Então, são tipos celulares diferentes. Então, eu tenho poucas células, com grande variedade celular, com diversos tipos diferentes de células. E além disso, a gente já viu, quando viu o epitélio, o tecido conjuntivo ele é caracterizado por uma quantidade muito grande de vasos sanguíneos. Então, se você sofreu uma lesão, um raspão na pele, e sangrar, significa que você atingiu o tecido conjuntivo. Se não sangrar, é porque você ficou só no epitélio, uma vez que o epitélio é avascular.
Então, estas características aí de quantidade grande de substância intercelular, quantidade pequena de células, porém com uma grande variedade e altamente vascularizado, vão ser características ligadas às funções do tecido conjuntivo. Nós temos diversas funções diferentes neste tecido. Como a variedade celular é muito grande, eu tenho diversas funções diferentes aí neste tecido. Tá? E a gente já vai vê-las daqui a pouquinho. Então, olha aí, esta imagem que eu estou mostrando para vocês é de um tecido conjuntivo, né? Bem diferente do que a gente estava acostumado a ver no tecido epitelial, né, que eram células bem próximas umas às outras. Aqui não, ó. Aqui eu tenho células distantes umas das outras, né? Nesse exemplo aqui também é a mesma coisa, ó. Aqui é uma célula, aqui é outra célula, aqui mais uma célula. Então, existe uma quantidade muito grande de matriz entre essas células, tá? E, além disso, essas células, elas são diferentes. Né? Se você prestar atenção aqui, elas são bastante diferentes umas das outras. Né? Então, essa aqui tem um núcleo diferente dessa aqui, essa aqui parece ser igual a essa, mas tem tamanho diferente, tá? Por causa daquilo que eu falei para vocês, que é uma variedade muito grande de tecidos, né, de células no tecido conjuntivo. Né? E essa matriz que tem aqui, né, essa quantidade enorme de substância intercelular, também tem razão de ter aí. A gente já vai ver nas suas funções por que eu tenho uma quantidade tão grande de substância intercelular nos tecidos conjuntivos. Presta atenção que eu estou falando no plural, nos tecidos conjuntivos. Tá? Eu tenho uma variedade muito grande de tipos de tecidos conjuntivos também. Lá no epitélio a gente tinha dois tipos, epitélio de revestimento e epitélio glandular. Aqui nos tecidos conjuntivos nós temos uma variedade bem maior de tecidos. Tá? Então, vamos lá. Quais são as funções do tecido conjuntivo? Em primeiro lugar, compartimentalizar. Né? O que é compartimentalizar? Separar, né? Isolar tecidos. Né? Então, ele compartimentaliza, por exemplo, na nossa pele, o epitélio está acima do conjuntivo, temos o conjuntivo, e logo abaixo nós temos gordura, que é o tecido adiposo. Né? Então, ele separa, ele mantém separado, ele mantém compartimentalizado tecidos diferentes. Tecido conjuntivo serve de suporte também. Tá? Por que suporte? Porque tecido ósseo é um tipo de tecido cartilaginoso. Tecido conjuntivo, desculpe. Tecido cartilaginoso é um tipo de tecido conjuntivo também. Tá? Então, eles dão suporte através de osso, através da cartilagem e mesmo através do próprio tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Que separa, dá suporte para o epitélio. A gente viu que todos os epitélios são apoiados, né, ao tecido conjuntivo, separando por uma lâmina basal. Tá? Além disso, proteção física e imunológica. Nós temos o tecido ósseo, né, que protege órgãos vitais, que é um tipo de tecido conjuntivo. Né? Nós temos as cartilagens, que protegem os ossos, né, de baterem umas nas outras. E nós temos proteção imunológica também, porque o tecido sanguíneo também é um tipo específico de tecido conjuntivo. Tá? Então, nos tecidos conjuntivos, como o osso e cartilagem, eu tenho proteção física, né? Tenho sustentação e também tenho função de proteção imunológica. Por quê? Porque eu tenho células de defesa sendo transportadas por este tecido sanguíneo, que é um tipo de tecido
conjuntivo, né? Além disso, nós temos células do tecido conjuntivo que produzem anticorpos. Então, eles também, né, entram nessa parte de defesa, de proteção imunológica. Tem a função de armazenamento. Por que armazenamento? Porque os ossos, por exemplo, eles armazenam cálcio para a gente usar. E osso é um tipo de tecido conjuntivo. Tá? A gordura, o tecido adiposo, ele é um tipo de tecido conjuntivo também, que armazena gordura para que a gente tenha energia para que possa usar quando necessário. Tá? E, além disso, o tecido conjuntivo ele tem função de reparo, porque nós temos células neste tecido que são capazes de fazer reparo tecidual. Nós temos células no tecido conjuntivo que são capazes de produzir cicatriz no tecido conjuntivo. Né? Então, a gente diz que ele tem uma função aí também de reparo tecidual. Entre as células eu tenho a tal da substância intercelular ou matriz intercelular. Tá? E essa substância intercelular, ela é formada, uma parte dela por fibras, então é um componente fibroso, uma parte delas, né, dessa substância intercelular, é formada por água e uma parte dessa substância intercelular, ela é formada por proteínas que estão dispersas nessa substância, nessa matriz intercelular. Tá? Então, além das fibras, além do componente fibroso, eu tenho proteínas dispersas nesse tecido conjuntivo, nessa substância intercelular do tecido conjuntivo, tá? E tenho também água em abundância. Né? O tecido conjuntivo, a substância intercelular dele, parece uma gelatina. Tá? É bem viscosa, por causa dessa quantidade grande de água que é associada a determinadas proteínas, né, que dão esta característica gelatinosa. E no meio disso tudo, né, além das células, óbvio, né, eu tenho também uma quantidade muito grande de fibras, né, fibras que se distinguem umas das outras. Né? Eu tenho tipos diferentes de fibras na substância intercelular. Então, olha lá, eu tenho um tipo de fibra chamada de fibra colágena, eu tenho um tipo de fibra chamada de fibra elástica e tenho um tipo de fibra chamada de fibra reticular. Tá? Então, colágeno, elástico e reticular são os tipos de fibra que predominam na substância intercelular do meu tecido conjuntivo. Tá? Posso ter, dependendo do órgão, mais fibra colágena, menos fibra colágena, mais fibra elástica ou menos fibra elástica, mais fibra reticular ou menos fibra reticular. Tá? Isso vai depender de como é que o órgão é, qual é a função desse órgão, né? Para que ele é formado, qual é, né, a sua função específica. Né? Então, o que é um colágeno? O que é uma fibra colágena? Né? Fibra colágena é aquela que dá resistência ao tecido conjuntivo. Então, tecidos conjuntivos que têm predomínio de colágeno ou de fibras colágenas na substância intercelular são tecidos conjuntivos resistentes, normalmente resistentes a trações, né? São tecidos conjuntivos que servem de apoio para alguma coisa. Né? Tenho diversos tipos de colágeno, né? Mas aqui, por enquanto, a gente vai falar, né, de uma maneira geral. Né? Então, sempre que o predomínio for de colágeno, eu vou ter aí uma resistência maior desse tecido conjuntivo. Né? Diferente do predomínio de fibras elásticas.
né? Sempre que eu tiver predomínio de fibras elásticas, eu vou ter o quê? Uma maior complacência desse tecido, uma maior elasticidade desse tecido conjuntivo, né? Ele vai se adaptar melhor a determinadas situações, né? E por último, as fibras reticulares. Esse nome vem porque elas formam um retículo, uma rede. Tá? Então as fibras elas são fininhas, mas elas se dispõem como se elas fizessem redes e elas servem de sustentação também. Então a gente vai ver daqui a pouquinho aonde esses tecidos predominam, onde é que eles estão localizados, né? Mas aí já dá para ter mais ou menos uma ideia de onde eles estão, né? Quando eu tenho que ter força, resistência, eu tenho predomínio de colágeno. Quando eu tenho que ter elasticidade, eu tenho predomínio de fibras elásticas. E tenho as fibras reticulares quando eu preciso de sustentação nesse tecido. Eu classifico o meu tecido conjuntivo, né, olhando o que mais predomina neste tecido. Tá? Então, eu tenho um tecido conjuntivo que pode predominar células, ou eu posso ter um tecido conjuntivo que predominam as fibras. Então, eu vou ter um predomínio de células ou um predomínio de fibras. Ou posso ter equilíbrio entre essas duas componentes aí, entre as células e as fibras do tecido conjuntivo, tá? Então, se tiver mais células, eu vou ter uma classificação. Se tiver mais fibra, eu vou ter outra classificação. E se tiver uma igualdade nesses componentes, eu vou ter ainda uma terceira classificação, né? Então, por exemplo, predomínio de células, né, ele vai receber o nome da célula que predomina. Tem alguém querendo conversar aqui? Estou tentando achar o chat, tá? Espera aí. Sumiu tudo aqui para mim do chat. Gente, eu não tô acessando o chat aqui. Abre o microfone e pergunta, por favor. Tá? Quem acessou o chat aí, abre o microfone e pergunta que eu não estou conseguindo acessar o chat aqui. Oi, professor. Não é uma dúvida, Oi. é que tem uma aluna pedindo para o senhor aceitar ela na aula. Não tem ninguém pendente aqui para mim. Tá bom, obrigada. Tá? Fala para ela se ela não está entrando no grupo errado. Obrigada. Quem é a menina? Stephanie? É. Ah, tá. Apareceu aqui agora. Fala para ela que já entrou, tá? Tá, obrigada. Tá? Então, por exemplo, se tiver predomínio de células, ele vai ter o nome da célula que predomina. A gente vai ver quais são essas células e aí a gente já vai poder classificar ele direitinho. Se tiver predomínio de fibras, né? Se tiver predomínio de fibras, aí ele vai ser chamado como tecido conjuntivo propriamente dito. Então, se tiver predomínio de fibras, ele vai ser um tecido conjuntivo propriamente dito. Tá? E aí, dependendo da disposição dessas fibras, eu vou classificá-lo, né, olhando como essas fibras estão classificadas. Quer ver? Ó? Dá uma olhada nesta imagem aqui. Ó. Tá? Isto aqui que eu estou mostrando, que é a primeira, segunda, terceira imagem, tá? O que eu tenho aqui? Tudo isso que você está vendo vermelho são fibras colágenas.
Tá? Só que este colágeno, essas fibras, elas estão desorganizadas, diferente desse aqui de cima. Ó. Aqui as fibras estão todas organizadas, estão todas na mesma direção. Aqui embaixo, elas estão cada uma numa direção diferente. Tá? Então, este aqui de cima, como eu tenho predomínio de fibras, ele é chamado de tecido conjuntivo denso, porque existe um predomínio de fibras. Né? Tem mais fibra do que célula. Então, ele é chamado de tecido conjuntivo denso. Se as fibras estiverem organizadas na mesma direção, tá? Eu tenho chamado de tecido conjuntivo denso modelado. Por que modelado? Porque elas estão na mesma direção. Tá? Se o predomínio for de fibra, né, eu vou chamar de denso, porque é o predomínio de fibras, e vou chamar, como elas estão bagunçadas, de não modelado. Então, tem aqui, ó, tecido conjuntivo denso e tecido conjuntivo denso. Um modelado e o outro não modelado. Tá? E, além disso, eu ainda tenho aqui um tecido conjuntivo que há uma mistura das duas substâncias. Eu tenho um equilíbrio entre essas substâncias. Eu não tenho predomínio nem de células, nem o predomínio de fibras. Né? Então, eu chamo de tecido conjuntivo frouxo. Frouxo porque existe aí uma equivalência de substâncias. Tá? Então, olha só, este aqui eu coloquei até uma imagenzinha aqui, ó, tecido conjuntivo denso modelado é um tendão. Lembra que o tendão liga os músculos aos ossos, então ele tem que ter resistência, tem que ter, né, uma quantidade muito forte aí de fibra colágena para poder, né, resistir aí à atração que existe. Aqui, ó, nessa terceira imagem, no caso, né, aqui, o que que eu tenho? Eu tenho a derme, que é o tecido conjuntivo que fica logo abaixo da minha pele. Então, eu tenho o meu epitélio e tenho o meu conjuntivo. No caso da pele, o conjuntivo é chamado de derme. Tá? E aí, aqui, nesta derme, eu tenho conjuntivo denso não modelado. Por quê? Porque serve também para suportar, né, o meu epitélio, tá? E eu tenho fibras em todas as direções, que é para dar uma certa maleabilidade na minha pele também. Tá? Então, dependendo da organização, ele pode ser denso modelado ou denso não modelado. Se tiver igualdade de substâncias, ele é tecido conjuntivo frouxo. Além disso, existem outros tipos de classificação. Tá? Por exemplo, né, eu chamo meu tecido adiposo, né, de tecido conjuntivo com propriedades especiais. Tá? Por quê? Porque ele tem a função de armazenar, no caso, né, lipídio, gordura. Tá? Então, tecido conjuntivo adiposo é uma outra classificação do tecido conjuntivo. Por quê? Porque ele é formado por células de gordura, que são os adipócitos. Eu posso chamar esse tecido conjuntivo de tecido conjuntivo elástico, quando existe predomínio de fibras elásticas na substância intercelular. Tá? Aonde eu tenho tecido conjuntivo elástico? Na minha coluna vertebral.
tá? E no ligamento suspensor do pênis também, né? Precisa ter uma elasticidade, uma maleabilidade para poder suportar aí no caso, as trações, né? Meu tecido conjuntivo reticular, tá? Que é aquele né, que eu falei para vocês, que serve de suporte, que forma a rede, olha onde ele está, na medula óssea. Né? Suporte a quem? Suporte a parte da medula que produz células. Então, as células são produzidas na medula óssea e são amparadas, são armazenadas enquanto estão na medula por esse tecido conjuntivo reticular, que forma uma rede de sustentação para essas células. Tá? E também nos órgãos linfáticos, né? Principalmente nos linfonodos, que é o local onde eu tenho lá os meus linfócitos que estão aguardando serem reconhecidos pelo antígeno, eles também ficam nessa rede, né, formada pelas fibras reticulares. E eu também tenho uma classificação, essa aí, né, bastante específica, né, que é tecido conjuntivo mucoso, né, que eu só encontro em 2 lugares, no cordão umbilical e na polpa do dente jovem. Então, nesses 2 lugares, eu tenho um tecido conjuntivo chamado de mucoso. Ele é muito mais rico em glicoproteínas que absorvem água. Então, olha aqui, ó. Isto aqui é cordão umbilical, essa primeira imagem é cordão umbilical. Percebam, né, que existe uma substância mais clara aqui. Aqui eu tenho adipócitos. Tudo isso que vocês estão vendo que parece que está vazio aqui, ó, é gordura. São células de gordura. E aqui eu tenho uma medula óssea. Toda essa partezinha preta que parece uns fiozinhos são as fibras reticulares que sustentam, né, no caso, as células da medula óssea. Então tem aqui um cordão umbilical, um adipócito, né, um tecido adiposo, com seus respectivos adipócitos, e tem uma medula óssea aqui que faz o suporte das minhas células sanguíneas. Além disso, né, foi o que eu falei para vocês, tecido conjuntivo engloba também outros tecidos, né, que a gente chama aí, né, de achando que são outros tecidos que não o conjuntivo, tá? Mas que são subvariedades do tecido conjuntivo, como por exemplo tecido cartilaginoso, tecido ósseo e tecido sanguíneo, que eu já falei para vocês, né? Eles também têm características de ter poucas células e uma quantidade muito grande de substância intercelular. E aí o que vai variar, no caso, nestes tecidos conjuntivos aqui, que são especiais, né, é a consistência da substância intercelular. Né? Então, o que predomina na substância intercelular de um de outro é que vai diferir esses tipos, né, esses subtipos de tecido conjuntivo. Tá? Então, olha só. Eu vou passar para a parte das células. Tá? Eu vou falar das células agora. E percebam que a variedade de células é muito grande. A gente vai estudar cada uma delas separadamente, com mais atenção, mas só para vocês terem ideia. Né? Olha a quantidade de células diferentes que a gente tem. Então, olha, eu tenho uma célula chamada de macrófago, eu tenho uma célula chamada de mastócito, eu tenho uma célula chamada de fibroblasto ou fibrócito, eu tenho uma célula chamada de plasmócito, eu tenho uma célula chamada de adipócito e tenho uma célula chamada de célula mesenquimal indiferenciada. Tá? Então, olha só, lembra que eu falei para vocês que dependendo do tipo de célula que predomina, o tecido recebe a classificação do nome desta célula que predomina? É isso aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tiver um tecido conjuntivo com muito macrófago, ele vai receber o nome de tecido conjuntivo macrofágico. Se eu tiver
um tecido conjuntivo que predominam os mastócitos, eu vou chamar de tecido conjuntivo mastocitário. Tecido conjuntivo fibroblástico, se for fibroblasto. Tecido conjuntivo plasmocitário, se for plasmócito. Tecido conjuntivo, né, adiposo, se for o adipócito. Tá? Então, que células são essas? Quem é o macrófago? Quem é o mastócito? Quem é o fibroblasto? Quem é o plasmócito? Quem é o adipócito? Né? Então, o adipócito a gente conhece, né? Porque sabe que armazena gordura. Mas o macrófago, por exemplo, é uma célula de defesa. Né? O macrófago ele fagocita corpos estranhos. Né? Ele consegue fagocitar tudo que está estranho ao tecido. Tá? Tem lá suas características, tem seu meio de atuar, que a gente vai ver na próxima aula. Né? O meu mastócito também é uma célula do tecido conjuntivo, tá? Que armazena grânulos dentro do seu citoplasma. Grânulos de heparina e de histamina, que vão ter a função de vasodilatação, né, no tecido conjuntivo. Fibroblasto e fibrócito são a mesma célula em momentos de vida diferentes. Tá? O fibroblasto é uma célula mais jovem, mais ativa, e o fibrócito já é uma célula adulta, menos ativa. Tá? Então, fibroblasto e fibrócito, eles estão envolvidos no processo de produção de cicatrizes, no processo de cicatrização tecidual. Né? O nosso plasmócito, ele é uma célula que sintetiza anticorpos, produz anticorpos lá no meu tecido conjuntivo. E a célula mesenquimal indiferenciada é uma célula chamada de célula totipotente. Totipotente, quer dizer, pode tudo. Por quê? Porque quando houver necessidade, ela pode se transformar em qualquer uma dessas. Para as perguntas, quem tem dúvida aí? Tem alguém falando no chat? Voltou, Stephanie. Isso, voltou. Então vamos lá. Quem são? Quem é que tem pergunta aí? Aceita a Bia. A Bia estava onde agora? Bia e Raíssa. Fala da última de novo que travou na hora. A célula mesenquimal indiferenciada, ela é, de uma maneira bem grosseira, um tipo de célula-tronco, tá? Ela serve, né, de reserva para qualquer outro tipo de célula. Então, por exemplo, se faltar macrófago, essa célula mesenquimal indiferenciada, ela se transforma no macrófago. Se faltar um plasmócito, ela se transforma em plasmócito. Então, por isso que ela é indiferenciada, tá? Porque ela se diferencia, ela se transforma em outras células. Tá? Mastócito é uma célula que contém grânulos contendo heparina e histamina, que vão ser liberados e vão causar vasodilatação. E o plasmócito é uma célula produtora de anticorpo, principalmente anticorpo do tipo IgE, mas outros tipos também. Mais alguma dúvida?
Não? Então tá bom. Então a gente na semana que vem vai entrar nessas células específicas. Se tudo der certo, no Teams. Se não, a gente volta, né, com o Zoom trabalhando aí. Certo, pessoal? Então, como ninguém mais tem dúvida, uma boa noite para vocês. E eu vou disponibilizar a aula lá no Google Drive. Vou mandar o link para vocês depois. Tá bom? Até mais. Tchau para vocês. Fala, Ana. Não, professor, é só para dar boa noite mesmo. Boa noite para você também. Raíssa de nada, Walter de nada. Tchau, Mércia. Até mais.